A Bíblia registra um homem que não era possuído por um demônio. Ele era possuído por milhares. E quando Jesus perguntou o nome, a resposta não foi um nome, foi um aviso. Nós somos muitos. Essa história não fala só sobre um endemoniado. Fala sobre algo que ainda existe e talvez nunca tenha ido embora. A região de Gerasa não era um lugar comum. Não era apenas uma cidade afastada. Era um território evitado. Ali, os mortos não descansavam. Os túmulos não eram finais, eram moradias. Entre cavernas escavadas na pedra, um homem vivia onde ninguém mais ousava pisar. Ele não dormia, não se alimentava como os outros. E quando a noite caía, seus gritos atravessavam os campos como avisos. Os moradores tentaram tudo: correntes, cordas, grades. Nada funcionava. As correntes se partiam como galhos secos, e quando quebravam, não era força que surgia em seus braços, era outra coisa assumindo o controle. Não era loucura, era ocupação. O homem se feria com pedras, rasgava a própria carne, mas não morria, como se algo precisasse daquele corpo vivo. E então, um dia, um barco encostou na margem, e tudo mudou. Jesus não chegou por acaso. Ele atravessou o mar para chegar ali. Os discípulos sentiram medo antes mesmo de pisar na terra. O ar parecia pesado, silencioso demais. E então, o homem saiu dos túmulos, nu, coberto de feridas, com os olhos arregalados, mas conscientes demais para um insano. Antes que qualquer palavra fosse dita, ele caiu de joelhos e gritou, não de dor, não de raiva, de reconhecimento. Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Aquela frase não veio da garganta de um homem comum. Veio com autoridade, veio com memória. Os discípulos recuaram, porque aquilo não era um possesso implorando ajuda. Era algo antigo, sabendo exatamente quem estava à sua frente. Jesus não gritou, não levantou a mão, não fez gesto algum. Ele apenas perguntou, qual é o teu nome? O corpo do homem tremeu, os músculos se contraíram, a respiração ficou irregular. E então, a resposta saiu, em uníssono. Meu nome é Legião. Não era uma identidade, era uma quantidade. Legião era um termo romano para milhares de soldados, um exército inteiro, falando de dentro de um único corpo, porque somos muitos. Naquele instante, algo ficou claro. Não era um espírito perdido, era uma ocupação organizada, uma infestação. E quando Jesus ordena que saiam, eles não resistem, eles negociam. Não nos mande para o abismo. Esse pedido revela algo aterrador. Existem lugares piores que o inferno, lugares onde até demônios temem ir. O abismo não é punição, é confinamento. É o lugar onde consciências são desfeitas, onde não existe identidade, nem memória. Legião sabia, se fosse enviado para lá, deixaria de existir como coletivo. Então eles pedem permissão. Porcos pastavam ali perto, animais impuros segundo a lei judaica. Jesus permite, e naquele instante, os porcos enlouquecem. Não foi um tropeço, não foi acidente. A manada correu em linha reta como se obedecesse uma ordem. Gritos, poeira, desespero, e um por um, os corpos se jogaram do precipício. O impacto não foi libertação, foi selamento. Algo foi arrastado junto. O mar se fechou e o silêncio voltou. Quando os moradores retornaram, encontraram o homem sentado, vestido, lúcido, em silêncio. Mas ninguém comemorou, porque algo naquela cena não parecia vitória. O homem queria seguir Jesus, mas Jesus disse não. Volta para tua casa. Essa ordem é estranha. Por que alguém liberto de legião deveria permanecer ali? Talvez porque a libertação não tenha sido completa. Talvez porque algo tenha ficado. A Bíblia não diz se legião morreu. Diz apenas que mudou de lugar. E isso é o que assusta, porque demônios não desaparecem. Eles transitam. Alguns teólogos acreditam que legião não era um demônio comum, mas uma consciência coletiva, fragmentos de entidades antigas, unidas por um corpo. Quando os porcos morreram, os corpos se foram, mas a consciência pode ter se espalhado em pensamentos, em medos, em multidões. Legião não precisa de um corpo, precisa de muitos. A Bíblia não encerra essa história com celebração, ela encerra com alerta, porque quando Jesus pergunta o nome, é porque o nome importa. E se legião ainda existe, ele não anda sozinho, ele se dilui, se infiltra, se multiplica. E talvez,
Quando você sente um medo que não é seu, um impulso que não reconhece, ou pensamentos que surgem do nada, não seja fraqueza, seja eco, porque Legião nunca precisou de um túmulo. Ele sempre preferiu mentes vivas.